Doutora, sou professora aposentada e continuo trabalhando. Consigo melhorar minha aposentadoria? Uma dúvida recorrente que traz à tona dois temas que requerem uma análise minuciosa: o acúmulo de aposentadorias e a desaposentação. Sou Rosângela Rocha, advogada, especialista em direito previdenciário no escritório Rosângela Rocha Advocacia, com sedes no Piauí, sendo aqui em Teresina e em Uruçuí. Bem, inicialmente é preciso entender que esses profissionais podem estar vinculados tanto ao regime geral da Previdência Social, o RGPS, que é gerido pelo INSS e responsável pela concessão de benefícios ao trabalhador que exerce atividade privada remunerada, ou vinculados a um regime próprio da Previdência Social de um ente, seja da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, chamado de RPPS. Via de regra, é o sistema previdenciário do servidor público efetivo. E quando falamos em professor aposentado em cargo do regime próprio, que segue trabalhando em outro, seja sujeito às regras do regime geral ou vice-versa, e deseja melhorar o rendimento, é pacificamente garantida a acumulação de duas aposentadorias, desde que reunidos os requisitos para cada uma delas. Por exemplo, uma possibilidade bem comum: professor aposentado por um regime próprio que continua exercendo a profissão em instituição de ensino privado. Situação em que ele estará vinculado ao RGPS, ou seja, às regras do INSS, ou professor da rede privada de ensino vinculado ao RGPS, que, após aposentado, continua exercendo o magistério em cargo vinculado ao RPPS. Mas a acumulação de aposentadorias também é possível para o professor aposentado em cargo do regime próprio que continua trabalhando em outro do RPPS, caso já possua ou passe em outro concurso, desde que o servidor aposentado ocupe novo cargo cuja acumulação seja permitida constitucionalmente com o cargo em que se deu a primeira aposentadoria. Por óbvio, são situações em que deverão ser reunidos todos os requisitos legais para a concessão do novo benefício, considerando o tempo de contribuição e a data de ingresso ao novo cargo. Já o professor ou professora que aposentou-se pelo regime geral, gerido pelo INSS, e segue trabalhando na rede privada de ensino, teria direito a acumular as duas aposentadorias? A resposta é não. Porém, esse perfil de segurado do RGPS, por muito tempo, beneficiou-se do que chamamos de desaposentação. Um instituto, digamos assim, discutido no âmbito do regime geral de previdência social, o qual permitia ao aposentado do INSS que continuava trabalhando renunciar à primeira aposentadoria e requerer uma outra, mas aproveitando, ou seja, somando ao tempo de contribuição já utilizado na concessão do benefício anterior. Assim, era calculada uma nova aposentadoria e, dependendo das contribuições adicionadas, o valor do benefício poderia aumentar consideravelmente, resultando assim em uma renda mais vantajosa para o segurado. Contudo, não é mais possível ao segurado do INSS utilizar-se da desaposentação para elevar o valor da aposentadoria. Em 27 de outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema número 503 e fixou a jurisprudência de que a desaposentação não é reconhecida pela nossa Constituição Federal. O STF entendeu, portanto, que no âmbito do regime geral de previdência social, ou seja, do INSS, somente uma lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, e uma vez que não há previsão legal para a desaposentação,
deve ser obedecida a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei nº 8.213 de 91, que é a lei vigente dos planos de benefícios da Previdência Social. Esse dispositivo legal veda aos aposentados vinculados ao RGPS que permaneçam em atividade, ou seja, retornem o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso. Veja bem, por um lado, o Estado, através do INSS, cobra a contribuição do aposentado que opta por continuar trabalhando. Por outro, nega a concessão de um novo benefício a esse contribuinte da Previdência, desconsiderando totalmente sua novidade e novas contribuições. De forma inconteste, isso vai de encontro ao princípio constitucional da contrapartida, uma vez que há a obrigatoriedade de contribuir, portanto, há a fonte de custeio, mas o segurado não tem direito ao novo benefício, ou seja, se quer melhorar o já concedido. Inclusive, esse é o ponto alto defendido pela tese da desaposentação, uma vez que o segurado custeia a Previdência por medida de justiça, adquire o direito a uma aposentadoria mais vantajosa. Entretanto, em 6 de fevereiro de 2020, o STF reafirmou a inconstitucionalidade da desaposentação no âmbito do RGPS, bem como decidiu que os aposentados até então beneficiados por ela não deveriam devolver o dinheiro ao INSS, decisão minimamente esperada. Mas essa temática ainda é amplamente discutida e isso certamente motiva as recorrentes dúvidas entre os segurados. Em 21 de dezembro do ano passado, por exemplo, foi arquivado definitivamente por não conclusão da tramitação na legislatura de 2022 o projeto de lei número 172 de 2014, que defendia a tese da desaposentação para os segurados do INSS. Inclusive, chegou a ser aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal em 2021. Ocorre que já neste ano a propositura foi reapresentada no Senado Federal. Trata-se do projeto de lei número 299, que busca modificar a lei número 8.213 de 91 para possibilitar ao trabalhador aposentado ou pensionista do INSS o direito à desaposentadoria. Porém, já sabemos que ainda há um longo caminho de discussões e tratativas a ser percorrido. Portanto, respondendo à pergunta inicial, professores que aposentam-se por regime próprio de previdência social e retornam à atividade vinculados ao INSS ou vice-versa, ou que aposentam-se por regime próprio e continuam no RPPS, desde que nesse caso tratem-se de cargos legalmente acumuláveis, podem melhorar a renda através da acumulação de uma segunda aposentadoria, caso reúna os requisitos para tanto. Por outro lado, tratando-se de professores aposentados pelo regime geral de previdência e continuam no mercado de trabalho, vinculados às regras do INSS, mesmo contribuindo, até porque a atividade remunerada enseja contribuição obrigatória, não adquirem direito a uma segunda aposentadoria ou a desaposentação. Nesses casos, o ideal é não tomar uma decisão precipitada e fazer um plano de aposentadoria com um especialista em direito previdenciário. Afinal, requerer uma aposentadoria pressupõe estratégia jurídica e paciência, pilares que certamente aumentarão as chances de concessão de um benefício mais vantajoso. Então, identificou alguém que poderia se beneficiar com uma segunda aposentadoria ou esperar por uma aposentadoria com uma renda mais elevada?
Comenta aqui e aproveita para compartilhar esse conteúdo. Certamente é uma informação relevante para muita gente. Por fim, te convido a inscrever-se no meu canal, ativar o sininho e dar seu like para que possa receber atualizações semanais sobre seus direitos previdenciários. Te espero no próximo vídeo.